Vamos falar com Deus. Fique de pé, vamos entrar na presença de Deus. Esqueça-se de tudo lá fora, concentre-se em Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Lavou minha mente, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e Criador. Vou sempre te adorar. Cante, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. De todo o coração, Senhor, nós entramos em oração mais uma vez. E através da oração, conseguimos chegar diante do Teu trono. Mesmo que o Senhor habite no alto e no santo lugar, mas através da oração, firmada nos méritos de Jesus, no sacrifício perfeito que Ele fez, conseguimos chegar diante do Teu trono e nos apresentarmos diante da Tua presença. É certo que nenhum de nós merecemos nada. É certo de que jamais alguém chegará diante da Tua presença por causa da sua própria capacidade, força e muito menos méritos. Devemos tudo ao Senhor Jesus, que morreu por nós, que entregou-se por nós, que derramou o sangue em nosso favor, que morreu para que nós encontrássemos a vida e vida eterna. Te agradecemos por mais um dia, Senhor. Pode parecer que para muita gente isso não tem valor, mas nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos por termos condições de nos levantar e vir buscá-lo, e vir buscar a Tua presença. Existem pessoas que não conseguem se levantar para nada,
porque estão por aí doentes, porque estão depressivas, perderam completamente a vontade e a força para viver. E a única coisa que elas querem é morrer, é deixar de existir. E nós queremos, Senhor, agradecê-lo, porque o Senhor nos dá a força, nos tem dado vida, colocou dentro de nós a fé viva, sobrenatural, que jamais alcançaríamos pela nossa própria força, porque, como está escrito, a fé é um dom de Deus. A tua palavra é que produziu esta fé dentro de nós, para que pudéssemos conquistar a vida que o Senhor promete. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por saber que nós podemos confiar totalmente na tua palavra, no teu nome, nas tuas promessas. Jamais seremos confundidos e envergonhados, porque aqueles que confiam em ti não serão confundidos. Te agradecemos por saber que o Senhor não muda, por saber que a tua palavra, Senhor, é digna de toda aceitação e confiança, por saber que o Senhor ouve, por saber que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, glorificado, mas enviou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que ensina aos teus seguidores todas as coisas, aquele que tem o poder para nos fazer lembrar de tudo que o Senhor disse. O Espírito Santo que guia, ensina, consola, fala, opera, age. O Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queremos agradecê-lo, meu Deus, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não cai uma única folha de uma árvore sem que seja do teu consentimento. Aleluia. Pedimos, abençoe, Senhor, o teu povo, os teus servos, as tuas servas, os que vieram aqui te buscar de coração, os que vieram, Senhor, com sinceridade no coração, trazendo dentro de si um desejo vivo, verdadeiro, de te encontrar no dia de hoje, de receber a riqueza da tua presença, de poder glorificá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo. Queremos, Senhor, pedir para que o Senhor venha agir e operar, convencendo aqueles que não foram convencidos a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Que o Espírito Santo trabalhe para que haja regeneração. O Senhor Jesus venha batizar no Espírito Santo os que creem e o amam de verdade. Que o Senhor renove as forças daqueles que vieram buscar uma renovação de forças. E não esqueça, Senhor, daqueles que porventura estão aflitos,
desesperados, cansados, sobrecarregados, quem sabe vivendo um momento muito difícil, enfrentando algo que não podem vencer com as próprias mãos e que estão contando com o teu poder, com a tua força, para lhes conceder a vitória. Dirija, Espírito Santo, esta reunião, conduza para que tudo seja feito segundo a tua direção, inspiração, vontade, e possamos te glorificar muito mais. Eu peço mais uma vez, a resplandecer de uma maneira poderosa sobre nós, sobre este lugar, sobre todos os que estão aqui, a luz do teu rosto, que a atmosfera deste lugar esteja controlada pelo teu Espírito, pela tua luz, e que as trevas, nem de longe, possam agir. Nós te pedimos e te glorificamos de todo o nosso coração, porque o Senhor é o nosso Deus. Aplausos para o nosso Deus, graças a Deus. Bem, podem sentar. Abra a sua Bíblia para a gente dar uma orientação muito importante no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Por favor, olhe para mim, por favor, depois a gente vai lendo aos poucos. Essa semana agora, acho que de segunda para terça-feira, eu levantei para orar de madrugada e o Espírito Santo deu uma direção para a gente fazer algo importante e que eu creio que vai trazer muitas vitórias importantes. Os pastores na Índia, já essa hora, já transmitiram isso para os pastores, para os membros. Lá em Moçambique também já transmitiram. No Rio de Janeiro está sendo transmitido. Falei um pouquinho com as pessoas em Bauru na terça-feira. Então nós vamos iniciar a partir de sexta-feira agora uma campanha de oração e jejum. No final da reunião a gente vai dar essa folha com as informações e uma espécie de calendário para quem quiser participar. O Espírito Santo fez lembrar do que aconteceu com Neemias. Neemias, a gente vai ler, você vai entender. Neemias foi um grande homem de Deus. E diz a Bíblia que o império da Babilônia, que já dominava muitos países, invadiu a terra de Israel. E invadiu porque Israel havia se distanciado de Deus, e aquela invasão aconteceu evidentemente com a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Eles invadiram a terra de Israel, levaram muitos judeus exilados, como se escravizados para o império da Babilônia. Mas alguns judeus conseguiram escapar e ficaram em Jerusalém. Mas por causa da invasão, os muros de Jerusalém foram destruídos, as portas foram queimadas, e os judeus
que escaparam e não foram levados para o exílio, eles ficaram no fundo do poço, derrotados, a autoestima lá embaixo, prostrados, fracos espiritualmente, eles ficaram no fundo do poço. Passado um tempo, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei. Esse rei, ou imperador, ele comandava o império e comandava, evidentemente, muitos outros reis. Ele não era um rei comum que comandava apenas um país. O imperador comandava várias nações que agora estavam debaixo do seu poder, da sua autoridade. E Neemias trabalhava como copeiro desse rei, desse imperador. Até que um dia, diz a Bíblia, alguns vieram de Jerusalém e Neemias perguntou a respeito dos irmãos que haviam ficado em Jerusalém. Ele perguntou: e os nossos irmãos que ficaram em Jerusalém? E a notícia foi de que eles estavam em grande desprezo e miséria. Desprezo e miséria. Eles estavam assim no fundo do poço. O que Neemias fez? A partir dali, Neemias começou a orar e jejuar. E as informações antigas mostram que durante 4 meses Neemias esteve em oração e jejum. Não se sabe quantas vezes ele jejuava por semana, mas num período de 4 meses Neemias orou e jejuou. Com que objetivo? Ele queria ser usado por Deus para ir a Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a condição espiritual dos judeus, reconstruir a condição social daquele lugar. Era um trabalho para levantar tudo, não era levantar apenas paredes, muros. Era um trabalho para levantar tudo em todos os aspectos. Mas como que Neemias, sendo copeiro do rei, e os reis, um rei comum de um país, ninguém conseguia falar com o rei a não ser que ele permitisse. Ninguém podia se dirigir para um rei a não ser que ele permitisse, autorizasse, porque se isso acontecesse era comum matar as pessoas só porque elas se dirigiram ao rei. Agora você imagina alguém se dirigir para o imperador da Babilônia. Era uma situação impossível aos olhos dos homens. O que Neemias fez? Ele começou a orar e jejuar para que Deus lhe abrisse as portas em todos os aspectos. Então nós vamos no dia 7 agora de setembro, nós vamos começar essa campanha de 4 meses. 4 meses, oração e jejum. As orações serão diárias para esse objetivo. Todos os dias, os que quiserem participar, vão separar lá na sua casa, onde você estiver. Você vai separar 10 minutos, no mínimo, para orar com esse objetivo, de que Deus abra as portas em todos os aspectos. E na sexta-feira, sempre na sexta-feira, nós vamos fazer o jejum. Eu vou explicar por que é importante oração e jejum. Então na sexta-feira nós vamos, não quer dizer que você só vai, então eu só vou fazer jejum sexta. Não, o ideal
é que o cristão, pelo menos 3 vezes por semana, ele faça jejum, pela sua vida espiritual, pela sua comunhão com Deus, por tanta coisa. Mas esse jejum de sexta-feira, ele será direcionado para esse objetivo, para que Deus abra as portas em todos os aspectos, espiritualmente falando. Ele vem abençoar fisicamente, ele vem abençoar seu casamento, sua família, ele vem abençoar o seu trabalho, ele vem abençoar a sua vida em todos os aspectos. Então, Neemias precisava de grandes milagres, ele precisava de uma autorização. Quem era ele? Ele era um dentre tantos que foram trazidos de Jerusalém para servir ao império da Babilônia. Humanamente falando, Neemias não era nada diante do imperador, não era absolutamente nada diante daquele rei, não era nada. Como é que ele vai conseguir agora condições para voltar à terra que foi invadida por esse rei, para reconstruir a situação daquele povo e reconstruir tudo que havia e estava destruído lá? Era uma situação extremamente impossível. O que ele fez? Oração e jejum. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira, nós vamos nos dedicar o jejum para esse objetivo, para que Deus abra as portas. E vamos fazendo assim toda sexta-feira, e as orações diárias até o mês de janeiro. Serão 4 meses também, 4 meses oração e jejum para que Deus realize coisas grandes. Nós vamos fazer isso, todas as igrejas do Novo Nascimento, lá na Índia, os pastores, obreiros, membros, no Rio de Janeiro, na África, enfim, nós vamos viver isso. Se você tem o desejo de que Deus venha se manifestar na sua vida de uma maneira maior, não adianta ser um cristão preguiçoso, um cristão acomodado, um cristão que não batalha na oração, um cristão que não batalha através do jejum, um cristão que simplesmente vem à igreja no domingo cumprir a sua obrigação religiosa e nada mais. Não. Se você quer obter coisas maiores de Deus, é preciso batalhar, oração e jejum, além da sua obediência à palavra de Deus. Então, vamos ler aqui um pouquinho, Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Suzã já foi a capital do Império da Babilônia, como também do Império Persa. É um lugar onde hoje chamamos de Irã. Então, lá, nesse lugar que naquela época era chamado Cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ele perguntou pelos judeus e perguntou pela cidade. E a resposta foi essa: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e que se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Então, ele recebeu a notícia, eles estão em grande miséria,
e desprezo. O que a gente chama de fundo de poço. Aqueles judeus, a cidade arruinada, os seus muros queimados, as portas queimadas, a cidade arrasada, e os judeus vivendo numa situação de fundo de poço, sem nenhuma esperança de nada, desanimados, prostrados em dificuldades, humilhados, prostrados no fundo do poço. Era uma tarefa extremamente difícil reconstruir a vida deles e o lugar. O que Neemias fez? Oração, oração. Eu não vou ler a oração, você pode depois, nesses dias, lendo o livro de Neemias, que vai abençoar muito. Ele entrou em oração, falou com Deus a respeito dos pecados que haviam cometido. Enfim, no capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, a função de Neemias era colocar o vinho diante do rei, do imperador. Tinha que chegar cabeça baixa, sem falar absolutamente nada, colocar e se afastar, nada mais do que isso. Era assim que funcionava. Mas ele havia, olhe um pouquinho para mim, ele havia orado e jejuado durante 4 meses. 4 meses orando e jejuando. Até que veio uma chance. A chance de colocar o vinho diante do imperador, do rei. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca, disse Neemias, eu nunca estivera triste diante dele. Ele sempre chegou diante do imperador com um semblante bom. Mas naquele dia ele chegou com um semblante triste. Por quê? Porque ele estava sofrendo pela situação dos judeus. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Não é que Neemias, olhe para mim, Neemias era um homem covarde, não é isso. É que a situação de alguém diante de um rei era essa. Se o rei mandou chamar, mandou chamar. Você vai ouvir o que ele tem a dizer e, se ele permitir, você responde. Era assim que funcionava. Você imagina o imperador. Então Neemias ouviu o rei fazer uma pergunta: por que você está triste? Se você não está doente, então a sua tristeza vem do coração. E Neemias, com medo de responder e morrer e perder a vida, ele, diz a Bíblia, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Tá certo? Então o rei, falar com ele já foi um milagre. Ele poder falar para o rei da cidade dele, que tinha sido invadida pelo próprio rei, pelo próprio império da Babilônia, já foi uma atitude sobrenatural. O rei não se levantar contra ele, não querer matá-lo, não querer se vingar dele, já foi outro milagre, até que o rei
perguntou: o que você quer? E ele falou da situação dos judeus da cidade, e o rei perguntou para Neemias: quanto tempo para essa missão de reconstruir? Neemias, pela fé, ele determinou um prazo. Ele teria que ir e voltar. Ele teria que voltar para Jerusalém para aquela missão, e ele tinha que retornar porque ele estava exilado. E ele, sem saber ao certo qual eram os detalhes da situação, ele determinou um prazo. E diz a Bíblia que o rei lhe providenciou todas as condições para que ele fosse para Jerusalém para aquela missão. Ele recebeu autorização para passar por vários países. Ele recebeu suporte para ir para Jerusalém com todas as condições, e ele foi para lá na função de governador. Diz a Bíblia, vamos terminar aqui, versículo 7, ainda disse o rei, e ele ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Amém? Nada daquilo aconteceu de uma maneira natural. Tudo que Neemias conquistou, autorização, cartas, madeira, segurança, tudo que ele conquistou e ficou claro que a boa mão de Deus era com ele, ou seja, Deus é quem abriu as portas para ele. Então, você, todos nós como cristãos, nós temos que ter sempre o objetivo da vida eterna como objetivo mais importante. Esse tem que ser o objetivo mais importante que tem que estar no coração. O que devemos buscar acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Mas enquanto estamos aqui, Deus pode nos abençoar abundantemente. E através de nós Ele pode abençoar pessoas, situações, circunstâncias e lugares. Nós podemos ser muito abençoados e nós podemos abençoar. Mas isso não significa que, ainda que Deus queira fazer, queira abençoar e queira que através de nós pessoas e circunstâncias sejam abençoadas, isso não significa que nós não temos que lutar. Isso não significa que não temos que batalhar. Isso não significa dizer que Deus quer me abençoar e Deus quer através de mim abençoar pessoas e circunstâncias e lugares. Então a única coisa que eu tenho que fazer é esperar que tudo aconteça. Não é assim. Há uma guerra espiritual. Por um lado, nós temos que lutar para que a mão de Deus se mova em nosso favor. Por outro lado, nós temos que lutar para confrontar as forças malignas, a fim de que os nossos caminhos não sejam obstruídos. O apóstolo Paulo, numa ocasião, falando como um pastor, como um apóstolo, como alguém que pregava o evangelho, ele disse: porque uma grande e oportuna porta se me abriu, mas existem muitos adversários. O apóstolo Paulo estava dizendo: Deus abriu uma grande porta ali em relação à pregação do evangelho. Por outro lado, ele confessou, dizendo que havia muitos adversários, e para isso teria que haver uma luta no sentido da oração. Então, por um lado, nós devemos orar para que Deus mova as mãos e venha nos abrir as portas. Por outro lado, nós temos que também lutar
sabendo que precisamos confrontar as forças malignas, confrontar os demônios que trabalham para tentar impedir de chegarmos onde quer que Deus quer que a gente chegue. Então, Neemias conseguiu tudo que precisava. Agora ele foi para Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu lá em Jerusalém. Capítulo 2, versículo 11. As portas se abriram para ele ir. Agora ele precisava vencer as batalhas para cumprir aquela missão que Deus colocou no coração dele. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite levantei-me, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus pusera no meu coração para eu fazer. Amém? Olhe para mim, foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, o que ele fez? Ele sabia, a mão de Deus é comigo. Olhe para mim um pouquinho, por favor. A mão de Deus é comigo. Mas eu tenho certeza que aqui eu vou enfrentar muitos inimigos. Inimigos físicos, homens, e que evidentemente estavam ali a serviço do diabo. O que Neemias fez? Ele levantou, pegou algumas pessoas, poucas pessoas que ele certamente confiava, e ele foi por toda a cidade ver a situação. E diz a Bíblia que ele não declarou a ninguém o que ele havia de fazer naquele lugar. Por quê? Porque isso é uma questão de inteligência. A gente já orientou várias vezes na reunião. Não fique expondo os seus objetivos para qualquer um. Não fique expondo a sua vida para qualquer um. Não fique expondo os seus problemas para qualquer um. Não fique expondo os seus sonhos para qualquer um. Não faça isso. Por quê? Porque mesmo que Deus queira que algo importante aconteça na sua vida, mesmo que Deus tenha lhe dado aquela fé ou tenha posto no seu coração aquele sonho, aquele objetivo, e a mão de Deus está favorável para lhe abençoar, você vai enfrentar batalhas, todos vão enfrentar, porque o diabo e os demônios, eles não querem que aquilo que Deus deseja fazer se cumpra. Eles não podem impedir a Deus, ninguém impede Deus, mas o diabo pode trabalhar e impedir a pessoa. Ele pode criar situações para lhe desanimar, ele pode criar situações para lhe causar dúvida, ele pode usar situações e pessoas para desvirtuar você da direção de Deus. Então Neemias sabia, eu vou enfrentar uma batalha nesse lugar, porque aqui no meio desse povo tem pessoas aqui a serviço do diabo, tem falsos judeus aqui. Então durante 3 dias, silêncio total, não expôs para ninguém o que ele ia fazer. Por quê? Porque se ele expusesse logo o que ele ia fazer, ele ia levantar inimigos antes contra ele. E nós temos que ser inteligentes. Existem situações, existem coisas na vida que nós não temos que sair falando para qualquer um. Você só deve falar para quem você tem certeza absoluta de que tem um desejo muito sincero de lhe ver bem, de ver você abençoado, de você avançando. Tem pessoas que elas têm um grande problema, elas têm um sonho, elas têm um objetivo, elas têm um desejo, e elas saem falando para todo mundo o que está no coração delas. Elas saem falando dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus desejos, daquilo que elas desejam alcançar, daquilo que elas querem fazer, e elas acabam arrumando muitos problemas, porque nem todo mundo, já falamos isso aqui semana passada, nem todo mundo quer ver o seu bem, nem todo mundo está interessado em lhe ver abençoado, nem todo mundo está querendo que você progrida, nem todo mundo está querendo que as coisas deem certo para você, nem dentro da sua família você vai encontrar todo mundo querendo o seu bem. Muito difícil. Só se a sua família, eu repito,
foi formada por pessoas realmente muito voltadas para Deus e muito sinceras, mas infelizmente nem sempre acontece. Às vezes dentro da família tem pessoas invejosas, tem pessoas com espírito ruim, tem pessoas que têm um espírito ruim mesmo. Elas têm prazer de ver os outros no buraco, elas têm prazer de ver os outros fracassando, elas se incomodam com o sucesso dos outros. Então o que Neemias fez? Ficou calado. 3 dias não falou nada do que Deus havia posto no coração dele. Tem coisas que Deus fala conosco, a gente mantém com a gente, acabou. Tem coisas que Deus fala conosco, coloca no nosso coração, a gente vai expor para pessoas que realmente têm a mesma fé e um espírito bom, a mesma fé e um espírito bom. Tem coisas que você não deve sair falando para qualquer um. Então Neemias observou o que tinha que fazer, ficou calado. Versículo 13: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Tá certo? Então, olhe para mim, por favor. Quem já aprendeu, já aprendeu. Quem não aprendeu, tem que aprender de uma vez por todas. Mesmo que eu sou um cristão, e você principalmente sendo um cristão, Deus colocou um objetivo no meu coração. Eu vou lutar por uma coisa, eu vou buscar uma coisa, eu vou me empenhar por uma coisa. E muitas das vezes até problemas. Você está passando por um problema na sua vida, você não pode sair expondo o seu problema para qualquer um. Você deveria expor o seu problema para quem é de muita confiança e especialmente que tenha a fé. Às vezes você passa um problema para uma pessoa que você gosta, que você acha que aquela pessoa às vezes te derrota. Ela escuta o teu problema e ela, em vez de te dar uma palavra de fé, em vez de te dar uma palavra de ânimo, ela te derrota. Às vezes você fala de um objetivo que você tem no coração para alguém. Às vezes aquela pessoa tem um espírito de inveja. Ela logo diz, não vai dar certo. Ela logo diz, ela já vem com uma dificuldade. Por quê? Porque no fundo, ou ela não tem fé. E em muitos casos, ela não quer ver o seu progresso. Então, inteligência. Veja com quem você fala as coisas. Veja com quem você expõe seus objetivos, seus sonhos, seus propósitos e até os seus problemas. Veja, por quê? Porque senão você pode arrumar uma série de problemas. Tudo que Neemias fez, ele fez com a sabedoria de Deus. Não falou nem com os judeus. Ele foi lá para ajudar os judeus. Haveria um momento em que ele teria que falar o que foi fazer, mas enquanto não foi o momento certo, ele não falou nada. Por quê? Por que isso? Neemias era medroso, era desconfiado? Não vou levantar inimigos antes da hora. Não levante inimigos antes da hora. Inimigos sempre haverá. Inimigos sempre terão. O diabo sempre vai arrumar inimigos para aqueles que pertencem a Deus. Sempre. Mas eu não vou levantar os inimigos antes da hora. Eu vou enfrentar inimigos. Mas se eu posso enfrentá-los e eles vão se levantar no mês que vem, para que eu vou dar uma chance de levantá-los agora? Não vou fazer. Aprenda isso e viva isso e pratique isso na sua vida.
Aí, versículo 18. Versículo 17, ele tinha que anunciar tudo o que foi fazer. Então ele reuniu todos os judeus. Eles estavam no fundo do poço. E Neemias, se incluindo na situação deles, ele disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. Deixemos de ser vergonha. Nós temos sido vergonha para o mundo, vergonha para Deus. Nós temos sido vergonha. Nossa situação aqui tem sido vergonha. Ele passou para os judeus o que queria fazer. Versículo 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, os judeus se animaram com as palavras de Neemias, e disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Uma coisa boa, olhe para mim, por favor, uma coisa boa aconteceu. Os judeus que estavam prostrados, fundo de poço, desanimados, eles se ergueram. Na hora que eles se ergueram, o diabo já trouxe os inimigos. Então, seja inteligente. Porém, Sambalá, Tobias e Gesem, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Você entende como é que funciona? Os judeus se levantaram, se animaram. Então vamos lutar, porque a boa mão de Deus é com a gente. Vamos lutar para reedificar a nossa vida, a nossa cidade. Enfim, os inimigos se levantaram. A primeira coisa que os inimigos fizeram foi desprezo. Desprezaram, tentaram colocá-los para baixo. E existem pessoas assim. Existem pessoas que elas têm um espírito ruim. Você não tem que olhar e ficar vivendo inocentemente. Ah, mas é da minha família, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu filho, minha filha, é o meu cunhado, minha cunhada. Você não tem que olhar para o grau de parentesco. Você tem que saber que se Deus põe alguma coisa no seu coração, você não pode sair expondo para qualquer um. Você está com um objetivo, você não pode expor para qualquer um. Você está enfrentando um problema, você não pode sair expondo seu problema para qualquer um. E muitas das vezes, o diabo usa pessoas para tentar roubar a fé. Ah, eu acho que eu vou lutar por isso. Ah, eu estou com o objetivo de buscar isso aqui. Aí de repente vem alguém e fala: você não pode, você não tem capacidade, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não vai alcançar, isso aí não é para você, você está sonhando muito alto. O diabo, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e você inclusive deveria aprender a vigiar com esse tipo de pessoa, que vem com palavra de desprezo. Você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não tem capacidade, você não vai. Você tem que vigiar com essas pessoas, vigiar. Porque o diabo, a primeira coisa que fez foi trazer palavra de desprezo para ver se os judeus se prostravam de novo, porque agora eles estavam na fé. Vamos lutar, vamos reedificar, vamos nos levantar. Aí a primeira coisa que veio, palavra de desprezo. Então o diabo tem as suas maneiras de trabalhar, às vezes palavras de desprezo, às vezes outro tipo de atitude. Mas o mais importante é que eu não vou ler todo, você pode ler o livro de Neemias. A Bíblia diz que Neemias enfrentou muita coisa. Os inimigos tentaram matá-lo, tentaram ameaçar os judeus,
Chegou uma época que eles tinham que construir os muros com a mão, ferramenta numa mão e arma na outra, porque havia uma guerra física, espiritual, mas também física. Os inimigos tentaram se encontrar com Neemias, chamaram Neemias várias vezes, armaram ciladas contra Neemias, e Neemias não foi, porque ele estava focalizado no seu objetivo com Deus. E Neemias não era qualquer um. Neemias foi um grande homem de Deus, tinha discernimento espiritual, sabia, entendia, percebia que o objetivo daqueles homens era matá-lo, era destruí-lo, mas eles foram orando, trabalhando, lutando, perseverando, a mão de Deus agiu. Em 52 dias, milagrosamente, em 52 dias, aqueles muros foram reconstruídos. E Neemias foi trabalhando para que a vida dos judeus se levantasse em todos os aspectos, e se levantou. Neemias voltou por um curto período para o lugar onde vivia, onde servia o rei, e rapidamente ele retornou, e ficou durante 12 anos como governador de Jerusalém. Ficou durante 12 anos abençoando aquele povo e foi absolutamente honrado por Deus. Amém? Então, qual é o objetivo? O objetivo dessa campanha de oração e jejum é para que as portas se abram em todos os aspectos. Eu vou orar, eu vou jejuar para que as portas se abram para mim em todos os aspectos, para que você cresça espiritualmente, se fortaleça espiritualmente, tenha maiores experiências com Deus, tenha sua vida conjugal mais abençoada, seu casamento, sua vida familiar, sua vida profissional, seus filhos, enfim, para que as portas se abram para você. Aí a pessoa diz assim: mas é preciso orar e é preciso jejuar. É claro que é preciso orar e jejuar, porque a oração é uma das armas espiritualmente falando mais importante que existe, e o jejum é uma espécie de oração silenciosa. A oração e o jejum fortalece a fé. Então vamos ler aqui Mateus, por favor. Mateus capítulo 17. Porque alguns às vezes dizem assim: eu tenho preguiça de jejuar, não sei se precisa, eu acho que eu tenho que jejuar só quando tiver com problema. Não é nada disso. O jejum tem vários objetivos e produz frutos de várias maneiras. Veja um exemplo, se tratando do jejum para fortalecer a fé. Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: o homem disse para o Senhor Jesus: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, ele tinha crises, ele tinha ataques. Mas as crises e os ataques não eram um problema mental, não era um problema do cérebro, era causado por demônios. Compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Quer dizer, olha um pouquinho, havia demônios na vida daquele rapaz, e aqueles demônios manifestavam, ele tinha crises, tinha ataques. E aqueles demônios jogavam ele na água e tentavam matá-lo afogado. Muitas das vezes os demônios jogavam ele no fogo. Aquele homem sofreu durante muito tempo com aquilo. Aí ele disse: apresentei a teus discípulos. Ele levou o filho para os discípulos e eles não puderam curá-lo, eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
até quando vós sofrereis? Trazei aqui um menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. O problema era demônio, o problema era espiritual, não tinha ali um problema físico, mental, psicológico, emocional. O problema daquele rapaz era demônio, o problema daquele garoto era demônio. Então, o versículo 19, os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Olhe para mim, por favor, como quem diz: o demônio manifestou, os discípulos foram expulsar o demônio, não conseguiram, o demônio resistiu, não saiu. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa-te daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta, quer dizer espécie, esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum, tá certo? Jesus explicou. Olhe para mim, por favor. Por que nós, perguntaram os discípulos, não expulsamos, não conseguimos expulsar? Por que nós fracassamos? Jesus disse: por causa da fé de vocês que está lá embaixo, muito fraquinha. Se vocês tiverem fé, vocês dirão ao monte: ergue-te daqui, lança-te, e se fará. Quer dizer, não haverá nada impossível. Mas essa casta, essa espécie de demônio, não se espere senão por meio de oração e jejum. Ou seja, a oração acompanhada de jejum, ela fortalece a fé da pessoa. A oração acompanhada de jejum dá ao cristão uma condição espiritual muito mais forte. E eles, porque não estavam fazendo como deveriam fazer, a fé estava lá embaixo. E o que aconteceu? Não conseguiram prevalecer sobre aquele demônio. Então é muito importante que você, como cristão, não esqueça disso. É preciso orar e é preciso jejuar. Você não vai jejuar de uma maneira desequilibrada, você não vai sair jejuando de uma maneira desequilibrada, mas eu tenho que manter como cristão uma constância no meu jejum, para que a minha vida espiritual se fortaleça, para que a minha fé se mantenha em alta, para que eu venha me consagrar, para que eu venha me fortalecer, e para que eu possa obter vitória numa batalha que é espiritual. Eu preciso orar e jejuar. Tem muitos que dizem: não, essa coisa de jejuar é naquela época, no passado, hoje não precisa mais. Precisa sim. Antes de eu orar, eu vou aqui apenas, dá para colocar aqui, tá fácil? Só para você que tiver dúvida, o jejum na sexta-feira será no máximo de 6 horas. Quem não tiver condições de fazer 6 horas, porque não pode ficar, 6 horas sem se alimentar, pelo menos 3 horas. Para quem não sabe, está fácil. Vai aparecer aqui, eu vou ler. Depois lá no mural tem 2 folhas explicando a mesma coisa que está aqui, para que você saiba se você quiser fazer. Olha, há 3 formas principais de jejum encontrados na Bíblia. Letra A, jejum normal. O que é um jejum normal? Abstenção de todos os alimentos sólidos ou líquidos, mas não de água, tá certo? Por exemplo, Jesus jejuou durante 40 dias, mas a Bíblia diz que ao final do jejum ele teve fome, porque certamente ele utilizou água. Então é possível você não comer nada e beber água. É um jejum, é um tipo de jejum que se chama de normal.
Jejum absoluto, abstenção tanto de alimentos como de água, tá certo? Eu vou fazer um jejum, eu não vou comer nada, eu não vou beber água também, eu não vou beber líquido. É o jejum que se chama de absoluto. E existe o jejum parcial, uma restrição alimentar e não abstenção total dos alimentos. Um exemplo é Daniel. Daniel foi também levado, numa outra época, exilado para a Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel, ele decidiu que não iria comer das regalias que o rei servia para alguns rapazes que tinham uma inteligência fora do normal como a dele. O que fez Daniel? Ele ficou comendo apenas legumes. Ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu apenas se alimentar com legumes. Então, esse é o tipo de jejum que se chama de parcial, tá certo? Em seguida, tá fácil aí, pastor? Vários são os propósitos do jejum com oração. Olhe para mim um pouquinho. É bom lembrar que jejum que o médico pede quando alguém vai fazer exame, às vezes o médico fala, você vai ter que vir em jejum. Aquilo ali não tem nada a ver com o jejum espiritual. Aquilo ali é uma abstenção que se faz, às vezes, de alimento, de tudo, para que o organismo fique numa condição melhor para fazer o exame. Não tem nada a ver com isso aqui. Tinha uns malucos aí, fazendo greve de fome por causa do Lula, né? Tem uns malucos aí, o cara roubou a vida inteira e uns malucos fazendo greve de fome. Greve de fome não tem nada a ver com jejum. O jejum, biblicamente, ele tem um objetivo espiritual. O objetivo é espiritual. Nós fazemos abstenção ou apenas de alimentos, ou uma abstenção de tudo, ou de alguns alimentos, mas aquilo é um objetivo espiritual. Então, objetivo, uma atitude diante de Deus para demonstrar humilhação, para expressar o pesar por algum pecado cometido, para buscar consagração, para prevalecer contra as forças espirituais do mal, tá certo? Às vezes, olhe para mim, por favor, às vezes você está enfrentando um problema dentro da sua casa, às vezes tem um parente endemoniado, o diabo está usando ele até o pescoço para infernizar a família, para tirar a paz da família. Aquele familiar às vezes é só o diabo nele. Muitas das vezes é preciso orar e jejuar para que aquele demônio que está naquela pessoa perca as forças. E outras guerras espirituais que se enfrentam. Então, para prevalecer contra as forças espirituais do mal, pela intercessão por outras pessoas, às vezes tem alguém lá doente, desenganado, vamos orar e jejuar por essa pessoa, é uma maneira de interceder, para obter revelação. Revelação você já sabe, né? Não é ficar vendo coisas por aí. A revelação é a direção de Deus, é alguma coisa que espiritualmente está oculto e Deus pode trazer ao seu coração, tá certo? Então, para obter revelação, sabedoria e entendimento no tocante à vontade de Deus, para buscar o derramamento do Espírito Santo e preparar-se para a volta de Cristo, a oração com jejum também tem uma importância muito grande para fortalecer a nossa fé, amém? Tudo que Jesus disse para os discípulos naquele dia foi exatamente sobre isso. Por que a gente não tivemos condições de expulsar aquele demônio? Por causa da pequenez da fé de vocês. Em outras palavras, a fé de vocês está lá embaixo. Aí eles, alguma coisa a mais. Jesus disse, essa espécie de demônios não se espere senão por meio de oração e jejum. É uma espécie de demônios que tem que haver oração e jejum para vencê-la. Eles não estavam se consagrando como deveria. Então, voltando aqui, dá para voltar aqui fácil? Se você, eu no meu caso,
eu vou fazer o jejum toda sexta-feira, é difícil eu fazer esse tipo de jejum normal. Normalmente eu faço jejum, eu faço com abstenção de alimentos, como também de água. Eu não como nada nem bebo nada, mas eu não posso também chegar aqui e dizer todo mundo vai fazer assim. Não, se você quiser fazer o jejum, você pode fazer um desses 3 tipos de jejum. Lá atrás vai ter uma folha, eu acho que aqui eu não coloquei, mas se você quiser, você pode fazer o jejum para que as portas sejam abertas, com esse objetivo aqui, baseado no que aconteceu com Neemias, toda sexta-feira, toda sexta. A partir do momento que você acordar, inicie o jejum, faça uma oração no início do jejum, faça uma oração no final do jejum. Se você vai fazer um jejum absoluto, não vai comer nada nem beber nada até terminar o jejum. Você vai trabalhar normal, se você vai cuidar da sua casa normal, mas com o coração voltado para Deus. Voltado para Deus. Eu vou fazer um jejum, mas enquanto está no jejum, eu vou lá assistir um joguinho de futebol. Aí não dá. Você está em jejum, mas você está voltado para as coisas do mundo, não dá. O jejum, se tem que trabalhar, vai trabalhar, se tem que cuidar da sua casa, vai cuidar da sua casa, mas você tem que entender que você está com objetivo espiritual. Então, terminou o jejum, apresenta a oração. Não dá para mim fazer esse jejum absoluto, mas eu quero fazer um jejum, eu quero participar também. Eu vou fazer, por exemplo, um jejum normal. Você pode fazer abstinência de alimentos sólidos e líquidos, ou seja, suco, cafezinho, né? Não dá para falar, eu vou fazer um jejum, mas o meu cafezinho eu não posso deixar. Não. Alimentos sólidos ou líquidos significa um suquinho, refrigerantezinho, cafezinho. Não, eu vou fazer um jejum normal, mas eu vou apenas beber água. É um jejum, pode ser feito. Está na Bíblia exemplos assim. Mas assim para mim não dá. Eu vou fazer um jejum parcial. Então você pode fazer alguma restrição de alimentos. Também é bíblico isso. Também pode ser feito. Eu vou fazer o jejum, por exemplo, não vou comer carne durante o jejum. Eu vou fazer o jejum, não vou comer enfim, mas quem quiser fazer. No meu caso, eu estou dizendo aqui, eu não posso determinar para todo mundo. Também não é muito tempo, mas pelo menos 6 horas no jejum, no máximo 6 horas na sexta-feira, no mínimo pelo menos 3 horas de jejum. Amém? Então, quem quiser, nós vamos começar na sexta-feira agora, toda sexta-feira, não precisa perguntar, toda sexta-feira. Nós vamos terminar esse jejum no dia 25 de janeiro, 4 meses. E a oração, bispo, todos os dias. Você vai separar 10 minutos, procure um ambiente melhor, é claro, lá na sua casa, no seu quarto, enfim, mas 10 minutos pelo menos para isso. Não quer dizer que você vai orar só 10 minutos na vida. Para esse objetivo, eu vou orar pelo menos 10 dias. Deus, abra as portas. Assim como o Senhor abriu as portas para Neemias, abra as portas para mim. Você ora por você, ore pela igreja, ore pela obra de Deus, ore pelo Evangelho, ore por tudo. Abra as portas aqui, abra as portas ali, abra as portas lá. Oração para que as portas sejam abertas. Chegou sexta-feira, o jejum novamente. Amém? Entenderam sim ou não? Nós vamos fazer oração, participar da Santa Ceia, 6 horas no máximo. Não precisa ser mais do que isso. Se você acorda às 6 horas da manhã, apresenta o seu jejum. Então eu vou até meio-dia, no máximo 6 horas. Mas eu vou fazer 3 horas de jejum. Então 3 horas de jejum. O que não pode é você achar que a hora que você está dormindo, está lá num ronco danado, aí está valendo o jejum. Eu vou jejuar de 10 da noite até 7 da manhã, porque nesse horário eu estou no ronco, aí eu estou jejuando. Não, isso não existe. Isso não existe. Você está roncando lá, você não dorme comendo, dorme. Enquanto está dormindo, está comendo, está bebendo água? Não. O jejum tem que ser
feito com sinceridade de todo o coração. Amém? Fique de pé. No final a gente vai dar a folha com todas as explicações e o calendário. E para quem quiser quem quiser participar do jejum, a gente vai dar um vidrinho de óleo para você levar. E toda sexta-feira, quando você fizer o jejum, você também ungir o alto da sua cabeça, como Jesus orientou. Amém? Feche os olhos, por favor. Vamos nos preparar para a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o nosso objetivo e essa campanha de oração e jejum que vai durar 4 meses. O objetivo de que o Senhor abra as portas de uma maneira extraordinária. Abençoe todos os que irão participar, Senhor. Todos os que estarão vivendo isso de coração. Abençoe para que portas extraordinárias sejam abertas em todos os aspectos. Abençoe a Santa Ceia. Perdoa os pecados, iniquidades, transgressões, e que através da Santa Ceia, Senhor, sejamos espiritualmente abençoados, possamos nos unir muito mais ao Senhor e fazer memória do Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. E os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Eles vão servir a ceia. Se você vai participar da Santa Ceia, pegue o pão, o cálice, não coma agora, não beba. Nós vamos depois consagrar, tá bom? Enquanto isso, vamos cantar essa canção bonita, chamada O Amigo. Pode servir, no nome de Jesus. É um momento de expressarmos toda a nossa gratidão ao Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele fez o que ninguém faria. Ele morreu por nós. Ele deixou a sua glória, seu esplendor, veio a este mundo e assumiu a semelhança humana, sendo Deus, se humilhou para estar na mesma condição que nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ah, Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Tu és o único e suficiente Salvador. Não houve e nem haverá outro. Só o Senhor pôde derramar o sangue por nós, porque não cometeste o único pecado. O Senhor foi o Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha, sem mácula, perfeito. E o teu sacrifício foi tão perfeito que nos trouxe vida, que fez cancelar os nossos pecados, iniquidades, transgressões, que nos redimiu da morte, da condenação eterna, sendo
absolutamente sujos por causa dos pecados. O teu sangue nos fez mais alvos que a neve. Tu se fez, Senhor, maldição em nosso lugar. Atraíste para si todas as nossas iniquidades, todas as doenças, as mais graves, as mais simples, todas as nossas enfermidades foram atraídas para o teu corpo. Todas as maldições tu atraíste para si. Tudo isso por amor a nós. Ah, Senhor, não há palavras que sejam capazes de expressar o quanto devemos a Ti. E nós temos a certeza de que o Senhor nos vê neste momento. O Teu Espírito está aqui em nosso meio, e o Senhor se faz presente através dele. Mas o Senhor também está assentado à direita do Deus Pai glorificado, olhando para nós, vendo aqueles que são gratos a Ti, de coração e de alma e de espírito. Por isso Te glorificamos. Levantamos este pedacinho de pão para os céus e lembramos que um dia o Senhor, junto aos discípulos, levantou o pão, abençoou e partiu e distribuiu para eles, dizendo: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. E eles comeram daquele pão e firmaram uma aliança, um comprometimento, e tiveram uma ligação muito mais forte com o Senhor, e receberam vida, porque o teu corpo trouxe vida ao mundo. Aleluia. A tua carne é a verdadeira comida, que traz vida ao nosso espírito. Tu disseste: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. Santifique e abençoa, Senhor, para que quando comermos deste pão sejamos abençoados e todos recebam vida espiritual. Os que creem, digam assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão com toda a fé. Alimente-se deste pão, coma deste pão. Ele simboliza o corpo de Jesus, que trouxe vida ao mundo. Receba vida espiritual, vida para o seu espírito, por meio do corpo de Jesus. Seja abençoado por Ele, agradeça-o, porque todos nós estávamos caminhando para a morte eterna, mas Ele morreu por nós e nos trouxe vida. Que este cálice seja abençoado. Apresentamos ao Senhor. Assim como um dia o Senhor tomou o cálice, abençoou e disse: bebei dele,
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, a mais importante de todas as alianças, Senhor, foi constituída pelo teu sangue. Que ao bebermos deste cálice sejamos abençoados, purificados, e que façamos memória do Senhor até que o Senhor venha. Aleluia, diga assim seja. Com os olhos fechados, beba do cálice. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez. Levante as mãos e cante, sem ressentimento. Sem ressentimento oferecer perdão. Cante, quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou. E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez. Cante sem ressentimento. Sentimento ofereceu perdão. Quem pode ser? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Receba o nosso louvor, Senhor Jesus, que pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Agradeça a Ele de todo o coração e receba a sua presença, a riqueza da presença do Senhor Jesus. A presença dEle produz vida em nós. A presença dEle traz a paz que excede a todo entendimento. A presença dEle nos fortalece. A presença dEle nos traz uma certeza maior de que nós não estamos sozinhos, de que mesmo vivendo em um mundo de trevas, de aflições e de lutas, mas maior é aquele que está em nós do que tudo que há neste mundo. Ah, Jesus, nós te glorificamos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Aceite, Senhor, a expressão de amor de cada um daqueles que te amam e que agora te glorificam e que agora te adoram e que agora, Senhor, estão exaltando e glorificando o teu nome. Ah, engrandecido seja o nome de Jesus. Receba a presença de Deus, receba a força, receba a vida, receba a presença do Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, e que o Espírito Santo nos ajude a cada dia a fazermos memória do Senhor até que o Senhor venha, porque o Senhor virá, e virá de um modo poderoso para levar os que pertencem a ti e para estabelecer o teu reino. Glorificado seja o teu nome.